O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, estenda suas mãos sobre nós, para que este programa venha servir de fortalecimento espiritual para todos que dele participam, direta ou indiretamente. Derrame suas preciosas bênçãos sobre os nossos ouvintes e todos que fazemos este programa. Que tudo seja feito para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. Amém. Começa agora o programa 100% Gospel aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação, supervisão e seleção de imagem, Nilton Moura. A vocês, muito obrigado pela preciosa audiência. E vamos mandar aquele abraço para a gente da gente que se liga na gente. Pastor Marcos Antônio Ferreira Dias, Dr. José Guedes, José Guedes, aquele abraço, grande advogado, Arthur Rocha e sua esposa, Dona Lourdes, Orlando Castro e sua esposa, Dona Ceissa, seus filhos Lucas e Mateus. Um abração para o Genison e Dona Sônia, também para o seu filho Kelvin, ligados na gente, sempre contribuindo com a nossa audiência. A todos vocês, muito obrigado. Continue conosco até o final do nosso programa, porque até lá, muitas coisas maravilhosas acontecerão para o nosso deleite espiritual. E agora chegou o nosso momento de reflexão. Para o programa de hoje, escolhemos o tema O pecado está em todos. E escolhemos como texto básico a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Segundo o conceito dos dicionários, concluímos que pecado é a transgressão consciente e involuntária da lei divina. Diz ainda que pecado é uma falta contra quaisquer regras ou normas. Mas será que todo pecado é consciente segundo a concepção humana? Será que o ser humano não pode pecar de forma inconsciente? Se o pecado é cometido de forma consciente, ele é também voluntário. Caso contrário, ele passa a ser um ato involuntário. Pecar conscientemente é pecar com prazer, é se sentir bem ao cometer o pecado. O homem sabe que mentir é pecado, mas ele sente prazer em mentir. Então ele peca conscientemente. Pecar inconscientemente deixa o homem triste ao ponto de, arrependido, curvar-se diante de Deus pedindo o seu perdão. Foi um ato involuntário.
O texto básico nos coloca diante da certeza de que antes de conhecermos a verdade é Jesus Cristo, éramos escravos do pecado. Escravo do pecado é aquele que peca achando bom. Ele sabe que o que está fazendo é pecado, mas ele tem prazer em pecar. Aí ele passa a ser escravo do pecado. Espiritualmente, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Delito é erro. Delito é um fato voluntário que causa dano a alguém e a nós mesmos. Na lei do homem, todo delito é passivo de punição pela lei penal. O Código Penal é muito amplo no sentido de punir todo aquele que comete delitos. No caso do texto de Éfesos 2, o pecado e o delito causam a morte espiritual. Nesse caso, o nosso Código Penal são as Escrituras Sagradas e o nosso juiz é implacável em seus veredictos. Em 1 João 3 e 4, a palavra de Deus diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é uma sombra negra que acompanha o cristão diuturnamente e que exige que ele sinta a necessidade de estar cada vez mais em comunhão com Deus. As Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, falam deste mal terrível que se faz presente até no meio daqueles que se encontram no processo de santificação. Deus não sente prazer na morte de ninguém e manda que todos se arrependam dos seus pecados, como nos mostra a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor na sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tem gente que defende a tese de que Deus não está nem aí para o pecador. E Deus não está nem aí para o pecado. Uns chegam a dizer que Deus ama o pecador, mas odeia ou abomina o pecado. Bem, isso aí fica a critério de cada interpretação. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus promete. Preste atenção no que é que Deus promete. Se o meu povo, ele está falando do povo dele, aquele povo que o segue, aquele povo que o tem como Deus único, vivo e verdadeiro. Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas ele só vai perdoar os pecados e só vai sarar a terra se o cristão se humilhar, se o cristão orar, se o cristão o buscar e se o cristão se converter dos seus maus caminhos. Enquanto você vive em pecado, você precisa estar sempre atento para pedir sempre a proteção divina. Sem a proteção divina, você vai mal. Em seus conselhos a Timóteo, seu filho na fé, o apóstolo Paulo disse, preste atenção, a ninguém imponha precipitadamente as mãos. Não se tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Paulo está dizendo a Timóteo que ele não vai impor a mão sobre qualquer pessoa. O cara chega hoje numa igreja,
Amanhã ele já é presbítero, já é diácono, já é tesoureiro, já é isso, já é aquilo. Já colocam em cima do camarada uma missão para segurar na igreja. Quem segura o crente na igreja é o Espírito Santo. Não é cargo. Nós temos exemplo de pessoas que assumiram cargos precipitadamente. No dia que perderam o cargo, foram embora da igreja. Então é preciso ter muito cuidado. Paulo diz para Timóteo: a ninguém imponha precipitadamente as mãos. Primeiro você vai ver se aquela pessoa tem mérito para aquilo, tem vida, tem bom exemplo. Ele diz: não se tornes cúmplice de pecados de outrem, ou seja, do pecado dos outros. Conserva-te a ti mesmo puro. Que maravilha, né? Está em 1 Timóteo 5, 22. Nunca diga que não tem pecado. Tem gente que diz assim: eu não tenho pecado. Jesus Cristo já levou os meus pecados lá na cruz. Levou sobre si os meus pecados, então estou livre. Puro engano. Não é assim que se conduz a vida cristã, não. Tá bom? Presta atenção. Nunca diga que não tem pecado, pois em sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 8 e 9, João diz: presta atenção, meu amigo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha, a partir do momento que você diz que não tem pecado, você está chamando Deus de mentiroso. Porque é o próprio Deus que diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Precisamos estar em plena comunhão com Deus. Assim com Deus. Sempre em espírito de oração. Nós devemos estar presente na presença de Deus 24 horas por dia. Não é você estar presente na presença de Deus dominicalmente, não. Semanalmente, uma vez por semana. Porque eu vou para o culto de oração, eu vou para o estudo bíblico, eu vou para o culto nos lares, eu vou para o culto da noite, eu sou frequente na escola dominical. Tá? E o teu coração, como é que está? Você faz tudo isso, mas você tem um coração transformado? Será que você não guarda lá dentro uma mágoa de alguém? Pensa nisso, presta atenção. Será que você está de bem com a sua família? Você está de bem com os seus vizinhos? Você está de bem com os seus colegas de trabalho? Você está de bem com aqueles que o acompanham nas escolas, nos colégios, nos cursinhos? Está? Presta atenção. Para poder dizer que não está em pecado, viu? O negócio é sério. O negócio não é como você pensa, não. Não é como você quer. É como Deus quer. As consequências do pecado são terríveis e são motivadas pela desobediência aos ensinamentos do Senhor. Elas não escolhem status, não escolhem raças, tribos, cor ou situação religiosa. Elas são atrevidas e têm causado até quedas de líderes religiosos. Muitos até chegam a abominar a fé, entregando-se de corpo e alma aos prazeres mundanos. Mas o fim deles é lastimável e chegam a causar desajuste familiar. Em Romanos 6, 21 a 23,
o apóstolo Paulo faz a seguinte colocação: naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o pior aconteceu com Acã, devido ao seu pecado contra Deus, e levou toda a sua família à destruição. E não só a sua família, mas a todos que o seguiram. Você vê o seguinte, quando você peca, e ainda conduz as pessoas ao pecado. Deus, além de você pecar, ainda faz com que as outras pessoas pequem. Acã fez isso. Ele pecou contra Deus. Levou consigo a sua família e todos aqueles seus amigos, aqueles que o seguiam. O pecado tem destruído famílias e provocado desajustes sociais. Essas informações que você recebe aí de filho que matou o pai para ficar com a herança, filha que matou a família, essa notícia de irmão que matou o irmão para ficar com a herança sozinho, tudo isso é fruto do pecado. O pecado destrói famílias e provoca desajustes sociais. O pecado tem afastado a humanidade da presença de Deus. Quanto mais o tempo passa, quanto mais se prega o evangelho da salvação, quanto mais você tenta colocar na mente da pessoa de que ela precisa mudar, transformar a sua forma de viver, transformar o seu coração, precisa se arrepender dos seus maus caminhos e seguir a Cristo, quanto mais você faz esse grito de alerta, mais as pessoas continuam zombando, achando que tudo é brincadeira, tudo não passa de uma piada, de um sonho. E chamam até aqueles pregadores do evangelho de loucos, os apaixonados, alienados. Que bom ser alienado por Cristo. Que bom. Que bom seguir a Cristo fazendo a sua vontade, pregando o seu evangelho, o evangelho da salvação. Esse evangelho que pode tirar você do lamaçal do pecado, colocar você no bom caminho, pode reestruturar uma família que está sendo destruída por seus maus exemplos. É o evangelho da salvação que pode fazer isso com a presença indispensável do Espírito Santo do Senhor. Pense nisso, medite sobre isso, reflita sobre isso e que Deus te abençoe. E depois desse momento de reflexão, nada melhor do que agradecermos àqueles que nos têm acompanhado no programa 100% Gospel. Vamos aqui mandar aquele abraço especial para a gente que se liga na gente. O Antônio Barros e família, o Pedro Oliveira Alves e sua esposa Soliandra Alves, o Roberto Felipe, sua esposa Edinalva, seus filhos Daniel e Samuel. Obrigado a vocês pela preciosa audiência. Obrigado ao José Roberto e esposa e também ao meu amigo José de Arimateia Ribeiro, José Pindola e sua esposa. A todos vocês, muito obrigado pela preciosa audiência. Continue ligado conosco, porque o nosso programa continua e você, abaixo de Deus, é o grande responsável pelo nosso sucesso. E agora, uma palavra de fé e de esperança. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia
a sentinela. Está escrito no Salmo 127, 1. A sua casa está sendo edificada pelo Senhor? Quem é o arquiteto da sua casa? Quem é o arquiteto da sua vida espiritual? Porque se Deus não estiver presente, de nada adianta você botar o melhor engenheiro, os melhores pedreiros, os melhores ajudantes para construí-la. Porque, acima de tudo, deve estar a presença do Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, de nada adianta colocar sentinelas. Não adianta polícia, exército, aeronáutica, marinha, polícia militar, polícia civil, polícia federal. Não adianta, porque se Deus não guardar a cidade, de nada adianta você colocar quem quer que seja para guardá-la. Este é o Deus em quem nós cremos, a quem nós servimos. O Deus onisciente, onipresente e onipotente. O Deus que pode solucionar o seu problema. O Deus que lhe deu a vida como presente. O Deus que me deu a minha vida como presente. E se a nossa vida é um presente de Deus, ela precisa ser bem tratada, bem conservada e bem respeitada. Não faça nada para atentar contra a sua vida. Acaba com aquela ideia maluca de dizer a vida não vale nada, estou cansado dessa vida, eu quero sair dessa vida, quero ir embora, quero desaparecer do mundo, desaparecer do mapa. Acaba com isso. Isso é desespero. Se você está desesperado, está com problemas, sejam eles quais forem, procura um encontro com Deus. Procura um contato com Deus. Ele é divino, Ele é santo, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. E só Ele é capaz de solucionar os seus problemas. Problemas sentimentais, problemas de relacionamento com as pessoas, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas sentimentais. Somente Deus é capaz de consertar a sua vida. Não atente contra ela. Tire essa ideia maluca da cabeça de acabar com sua vida. Ela é importante. Primeiro, porque é um presente de Deus. E não há presente melhor do que esse, que é a vida que Deus deu para mim e deu para você. Portanto, cuide da sua vida. Ela é importante para você. E agora chegou aquele momento de prestarmos uma homenagem a uma grande cidade. Uma grande cidade brasileira. Hoje é a vez de prestarmos uma homenagem à cidade de Santa Rita, na Paraíba. Alô, santarritenses! Aquele abraço para todos vocês. Você conhece Santa Rita? Não? Quando você estiver saboreando um gostoso abacaxi e um indispensável caldo de cana, lembre-se de Santa Rita, uma cidade paraibana localizada na região metropolitana de João Pessoa. Com uma população girando em torno dos 160 mil habitantes, Santa Rita, nossa homenageada de hoje, é bastante conhecida por produzir abacaxi e cana-de-açúcar, além de suas famosas indústrias e suas fontes de água mineral. Detentor da quinta economia do estado da Paraíba, Santa Rita tem crescido de forma assustadora, principalmente no setor industrial. E é lá, em Santa Rita, onde está o Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto. Orgulhosa, a cidade de Santa Rita é reconhecida como a pioneira na implantação dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar do estado da Paraíba. É ainda conhecida como Cidade das Águas Minerais.
Mas vamos conhecer melhor esta maravilhosa cidade? Santa Rita foi colonizada a partir da fundação de João Pessoa, no ano de 1585, pelo português Frutuoso Barbosa. Na época, eram frequentes os combates entre os portugueses, os tabajaras e os potiguaras. Vale salientar que a cidade começou com um acampamento de nativos, colonos, exploradores, comerciantes, criadores e até tropas militares. No local, conhecido como Tibiri, fora construído, em 1771, o Forte de São Sebastião. O distrito de Santa Rita foi criado pela Lei Provincial número 2, de 20 de fevereiro de 1839. Mas somente no dia 9 de março de 1890, pelo Decreto Estadual número 10, o distrito foi declarado município. A publicação desse decreto foi registrada no jornal Gazeta da Paraíba, em sua edição de 21 de março de 1890. Na ocasião, Antônio Cordeiro Gomes de Melo foi nomeado presidente do Conselho de Intendência Municipal, o que é equivalente ao prefeito constitucional. A Lei Estadual número 79, de 24 de setembro de 1897, fez de Santa Rita um território desmembrado da cidade de Paraíba, como era chamada João Pessoa antigamente. A partir daí, a sede municipal passou a receber foros de cidade, de acordo com a Lei Estadual número 613, de 3 de dezembro de 1924, restaurada depois pelo Decreto Estadual número 352, de 28 de dezembro de 1932. Santa Rita inicia um crescimento invejável na história da Paraíba. Além dos seus engenhos, são construídas, próximos à Basílica de Santa Rita, praças, a Prefeitura Municipal, uma biblioteca e um cinema. Em 1959, chegou a ter como distritos as atuais cidades de Bahia, Livramento e Lucena. Perdeu Bahia em 1959 e Lucena em 1961. Em se tratando de cultura, Santa Rita conta com um rico acervo de atores, repentistas, músicos, dançarinos, coreógrafos, poetas, artesãos, cineastas, artistas plásticos e muito mais. Por volta de 1950, os encontros na Praça Getúlio Vargas com o seu famoso coreto já fazia parte da preferência popular. Incluam-se as famosas lapinhas nas épocas natalinas. A cidade contava com 4 cinemas: o Cine Avenida, na Praça Getúlio Vargas, o Cine São João, na Rua São João, o famoso Cine Purga, na Rua Doutor Pedrosa, e o Cinema de Várzea Nova. Havia outro que funcionava também na Praça Getúlio Vargas. Assim como na educação, na saúde, Santa Rita sempre tem se preocupado com o futuro dos seus munícipes. Os seus estabelecimentos de ensino oferecem uma aprendizagem de boa qualidade. No setor esportivo, o Santa Cruz Recreativo Esporte Clube de Santa Rita sempre foi o orgulho da cidade. O time, fundado em 15 de abril de 1939, já conquistou o Campeonato Paraibano de Futebol por 2 vezes. Vale salientar que um dos grandes nomes do futebol de Santa Rita e revelado pelo Santa Cruz foi o atleta Mazinho, campeão mundial pela seleção brasileira na Copa de 1994. Os jogos oficiais e amistosos do Santa Cruz de Santa Rita são realizados no estádio Virgílio Veloso Borges, conhecido como Teixeirão, com capacidade para 5.000 espectadores. Entre os times amadores, o São Bento
foi destaque revelando grandes atletas para o futebol profissional. Mas a cidade se destaca no taekwondo, com atletas de renome no Brasil e fora dele, conquistando títulos nacionais. Se você quer conhecer melhor esta maravilha de cidade, vai lá, vai. E receba o carinho e o abraço caloroso dos santarritenses. E é lá em Santa Rita onde reside o meu primo querido do coração, Dário Claudino. A você, povo de Santa Rita, aquele abraço e parabéns pela belíssima cidade que vocês construíram e que vocês conservam com muito amor e com muito carinho. Gente da gente que se liga na gente. Família Holanda, meu querido amigo, irmão Eliezer Filho, Zizo, sua esposa, Dona Gláucia Holanda, seus filhos Dário, Keila e Pablo. Obrigado a vocês pela preciosa audiência e por divulgar o nosso programa aí na Veneza brasileira, tá bom? Um abraço aí para Gláucia Maria, Yaya, ela é irmã do Zizo, né? Um abraço para a Carol, para a Du, para o Gabi, né? Para a Gabi. Um abraço para as irmãs Silene e Cildani Medeiros, também ligadas na gente. Meu primo Dário Claudino, lá em Santa Rita, cidade homenageada hoje no nosso programa, tá bom? Para o Dário e para a Nina, aquele abraço cordial, tá bom? Mais uma vez, nós voltamos a fazer um alerta. Jesus Cristo vai voltar. Prepare-se. O dia, a hora, o mês, o ano, ninguém sabe. Jesus Cristo vai voltar. Isso depende da vontade do Pai. No dia em que Deus decidir mandar o seu Filho de volta à Terra para cumprir a sua missão derradeira, nada nesse mundo vai impedir a sua vinda. A vinda de Jesus Cristo não depende da minha vontade nem da sua vontade. É uma promessa que Deus fez e que vai ser cumprida. Agora, antes que ele volte, mude de vida, mude de comportamento, afaste-se do pecado, arrependa-se dos seus maus caminhos, siga os passos de Jesus Cristo, siga os ensinamentos das Escrituras Sagradas, seja um servidor de Deus, olhe para Deus como Deus único, vivo e verdadeiro. No Deus onisciente, onipresente e onipotente. Creia e curve-se diante da sua divindade, da sua santidade, da sua soberania e do seu poder. Jesus Cristo vai voltar. Os sinais estão aí, à vista de todos. Terremotos, abalos sísmicos, tufões, desmoronamentos, inundações, desastres dos mais terríveis possíveis, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação, rumores de guerra, tragédias, tudo isso representa o começo das dores. O fim será muito mais triste do que isso. Jesus Cristo vai voltar. Esteja preparado para ser bem recebido por Ele. Você tem duas escolhas: o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da salvação e o caminho da perdição, o caminho estreito que conduz à salvação e o largo que conduz à perdição. A pergunta que eu te faço: qual o caminho que você escolhe? Uma observação: não tem o terceiro caminho não, viu?
Inventaram o terceiro caminho, mas é mentira. Não existe o terceiro caminho. A Bíblia fala de duas portas. A estreita, que conduz à salvação, e a larga, que conduz à perdição. A escolha é sua. Creia nesse Deus maravilhoso. Prepare-se. Mude o seu comportamento. Mude esse coração perverso, cruel, invejoso, mentiroso, egoísta, ganancioso. Coloque um coração diferente. Peça a Deus para colocar em você um coração diferente. E que Deus te abençoe. Gente da gente que se liga na gente, Oswaldo Costa e sua esposa, Dona Hilda, seus filhos Antônio Carlos e Petrônio, o Roque, sua esposa, Dona Maria, pastor Valdemir Souza, sua esposa Luziete, seu Isaquinha, Dona Valdeni. Um abraço para vocês todos aí que acompanham o nosso programa e continue conosco, porque abaixo de Deus, vocês todos são responsáveis pelo nosso sucesso, tá bom? E se você tem algum trabalho para apresentar, manda para o Nilton. Manda uma mensagem de texto para o Nilton com o seu trabalho. Grava um vídeo. Se você tem uma linda voz e tem o dom que Deus lhe deu, use esse dom para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Manda um vídeo seu com um solo, você cantando com outra pessoa, um coral, um instrumental, desde que seja para a honra e para a glória de Deus. Manda para a gente. Nilton está colocando aí o endereço para você entrar em contato com ele. É uma pessoa maravilhosa. Ele vai te receber muito bem. E vai receber o teu trabalho com todo carinho. E colocar aqui para que o seu talento seja conhecido por todos. Tira o seu talento lá do fundo do baú. Traga à tona. Mostre para o mundo que você é uma pessoa talentosa. Que você tem a sua forma maravilhosa de louvar, engrandecer e glorificar o nome de Deus. Tá bom? Então faça isso. E nós estaremos sempre prontos para receber o seu trabalho. Tá? Um abraço a todos vocês que estiveram conosco até agora, porque o nosso programa está chegando ao seu final. E como diziam meus avós, o que é bom dura pouco. Nosso programa chega ao final, mas se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa. Que Deus, esse Deus maravilhoso, Deus poderoso, continue iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você e sobre sua preciosa família. Um abraço de toda a equipe do programa 100% Gospel. Na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação, supervisão e seleção de imagens, Nilton Moura. A todos muito obrigado pela preciosa audiência. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13:13. Tchau, gente. Aquele abraço e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir.